Unidade 2, fazendo da geometria uma realidade do nosso dia a dia. Aula 13.2, conteúdo: retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Definição de ângulos colaterais internos e colaterais externos. Habilidade: determinar o valor de um ângulo desconhecido. Boa tarde, sejam bem-vindos às nossas aulas de matemática. Hoje, conforme vocês estão percebendo, estamos falando dos ângulos formados quando uma reta transversal corta retas paralelas. Então, vamos continuar com a nossa aula. Preste atenção. O professor Emerson conversou com vocês sobre os ângulos colaterais e alternos internos. Nós agora vamos falar com os ângulos correspondentes. Então, observe o seguinte. Os ângulos correspondentes, para você conseguir entender melhor, é como se fosse um prédio e esse prédio fosse dividido em vários andares. Imagine o seguinte. Vocês têm um prédio e tem vários andares. Então você tem os apartamentos, onde as pessoas residem. Então, por exemplo, esse apartamento aqui, ó, está na parte de cima do lado esquerdo. Esse aqui está na parte de cima também do lado esquerdo. Ó. Então, ó, eles se correspondem. Eles estão na parte de cima e lado esquerdo. Todos eles. Esses aqui estão na parte de baixo, na parte de baixo do lado esquerdo. Então, ó, na parte de baixo do lado esquerdo. Esses aqui estão na parte de cima do lado direito. E esses na parte de baixo do lado esquerdo. Lado direito também. Então, repare, eles se correspondem. É isso que ele quer dizer. Se correspondem o de cima com o de cima do mesmo lado, tá vendo? Ó? O de baixo com o de baixo do mesmo lado. Então, da mesma forma, você trabalha os ângulos correspondentes. Vamos mostrar esses ângulos de uma forma melhor para vocês compreenderem. Olha aqui, ó. Repare, eu vou fazer isso aqui para que vocês compreendam melhor. Vou separar esses ângulos que vocês estão vendo na figura em várias partes.
Muito bem. Olhe lá. Vocês têm aqui duas retas paralelas. Eu vou chamar de reta R e reta S. E tem uma transversal T. Observe o seguinte. Nós temos aqui, ó, os ângulos que eu vou mostrar para vocês. O ângulo verde, que eu falei para vocês agora, ele está na parte de cima do lado esquerdo, tá vendo? O vermelho está na parte de cima do lado direito. O azul na parte de baixo. E o amarelo, vou botar o amarelo diferente para aparecer aqui, tipo um laranja, na parte de baixo. Então, olha, repare bem. Aqui eu estou chamando de 1, 2, 3 e 4. Então aqui seria o 1, aqui seria o 2, aqui seria o 3, que é o azul, e aqui seria o 4, que é esse amarelo meio laranja que eu botei aqui. Então observe. O que quer dizer o ângulo verde, vermelho, azul e o laranja? Quer dizer o seguinte: todo ângulo correspondente, ele tem a mesma medida. Eles são congruentes. Em matemática, a palavra congruente quer dizer mesma medida. Mesma medida. Por exemplo, se o ângulo tiver 70 graus, o outro tem 70. Se o ângulo tiver 90, o outro tem 90. Nós não chamamos que tem ângulos iguais. Chamamos que são ângulos congruentes. Então, observe que o ângulo verde, ele está na parte de cima, o outro também está na parte de cima, e do mesmo lado. Por isso que eles são correspondentes, eles se correspondem. Esse ângulo corresponde com esse, ó. Todo ângulo verde tem o mesmo valor em graus, eles são congruentes. Da mesma forma aqui, ó, o número 2, tá vendo? Ó? Eles estão na parte de cima, sendo que do lado direito. O azul está na parte de baixo, do lado direito. E o laranja, que eu coloquei laranja, mas na figura aparece amarelo, está na parte de baixo do lado esquerdo. Isso quer dizer o seguinte: ângulos correspondentes são ângulos congruentes. Tem a mesma medida. Então, se um ângulo vale 70 graus, o outro vale 70. Se o outro vale 110, o outro vale 110. Tudo bem? Então, é importante que você entenda esse conceito. Correspondente quer dizer que a posição deles se correspondem. Ambos estão em cima do lado esquerdo. Ambos estão em cima do lado direito. Ou ambos estão embaixo do lado esquerdo. Ou ambos estão embaixo do lado direito. Eles se correspondem. Eu vou aproveitar esses minutos finais para lembrar para vocês o que o professor Emerson acabou de falar. Né? Ele falou de ângulos alternos. Então, repare, alternos é que ele muda de lado. Alternos está um em cima, o outro embaixo. Ele está alternando o lado.
Se está nessa parte de fora, ele é externo. Se está na parte de dentro, ele é interno. Quando você fala em colaterais, é do mesmo lado. Então, se você está em cima e embaixo, ó, do mesmo lado, colaterais, tá vendo? Ó? Colaterais quer dizer do mesmo lado. Quando você fala externo, ele está na parte de fora. Tá vendo? Quando você fala alterno, um está à esquerda, outro está à direita. Essa ideia, esse conceito, esses nomes têm a ver com os ângulos. É importante que você compreenda isso. Alterno muda de um lado para o outro. Colaterais é do mesmo lado. Correspondente é da mesma posição. Se um está em cima, o outro também está em cima. Se um está embaixo, o outro também está embaixo. Se eles estão à esquerda, ambos estão à esquerda. Se eles estão à direita, ambos estão à direita. Então são ângulos correspondentes. É importante que vocês entendam isso. Então, quando você tem ângulos, por exemplo, nessa parte interna aqui, ó, aqui é o ângulo que está na parte interna, aqui é o ângulo que está na parte interna, tá vendo? Ó? Essa parte compreendida entre as duas retas é a parte interna. Então, quando você fala, quando você bota ângulos cruzando assim, ó, de um lado e de outro, um ângulo está aqui, um ângulo está de um lado. O ângulo está de um lado, o outro está do outro lado, eles são alternos. Eles são alternos, ele está alternando. Nesse caso, internos. Porque está na parte de dentro. Esse aqui está um fora e o outro está fora. Então, estão alterando os lados. Então são alternos externos. Então entendam esse conceito. Quando você fala em colaterais, é do mesmo lado. Externo, estão fora. Interno, colaterais internos, estão dentro. Do mesmo lado. Quando você fala correspondentes, eles se correspondem, como se fosse um prédio de apartamento. Então, o de cima com o de cima, do lado direito, o de cima com o de cima, do lado esquerdo, o de baixo com o de baixo, do lado esquerdo, e o de baixo com o de baixo, do lado direito. Então, esses são os ângulos correspondentes. Muito bem. Ângulos correspondentes são ângulos que têm medidas congruentes. Continuamos a falar sobre os ângulos formados quando uma reta transversal intercepta duas paralelas. Então, vamos ao conteúdo. Nós temos agora um caso chamado ângulos opostos pelo vértice. Essa semirreta, ela tem um ponto de origem. Então você tem aqui OA e OB, duas semirretas. E o ângulo é essa abertura. Essa abertura aqui, ó, é o ângulo. Essa origem, esse ponto de origem,
que é o ponto de encontro entre as duas semirretas, esse pontinho aqui, também é chamado de vértice. Vocês já viram uma tesoura? Com certeza já viram, né? Então, quando você pega uma tesoura, ela está fechada, ela está assim, né? Uma tesoura fechada, ela está assim, ó. E quando você abre a tesoura, ela faz isso aqui, ó. Ela faz isso aqui. Então, o que é que você percebe? Essa tesoura forma um ângulo aqui, ó. Na parte que corta e forma um ângulo aqui na parte que você coloca os seus dedos, né? Essa parte do meio aqui, onde está o parafuso da tesoura, é o vértice. E esses ângulos formados com a tesoura aberta são chamados de ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice. Normalmente, nós escrevemos abreviado, né? OPV. Opostos pelo vértice. E o vértice, como acabei de falar para vocês, o vértice é o ponto de origem das duas semirretas que formam o ângulo. Então vamos trabalhar. Vou fazer um recorte aqui, ó, dessa figura. E vamos trabalhar com mais detalhes esses ângulos opostos pelo vértice. Então, vamos lá. O que é que nós temos aqui, professor Carlos? Nós temos 4 ângulos opostos pelo vértice. Então, nós temos aqui as retas paralelas. As retas paralelas. E vamos trabalhar agora esse conceito de ângulos opostos pelo vértice. Eu vou até fazer melhor, vou fazer aqui na parte de baixo, para ficar mais fácil de visualizar. Olha lá, nós temos 1, 2, 3 e 4. Então, vamos lá. Veja como é simples. Nós temos aqui, vou até fazer diferente para ganhar tempo. Muito bem. Então vamos lá. Os ângulos opostos pelo vértice, quando você tem, por exemplo, duas retas que se cruzam no ponto em comum. Esse ponto em comum, que está aqui no centro,
essas retas têm ângulos formados de um lado e também do outro lado. Esse ponto aqui é chamado de vértice. Eu tenho uma reta R e tenho uma reta S, que elas se cruzam, né? Reta R e reta R que se cruzam. Então você tem que esse ângulo que eu estou marcando aqui, ó, e esse outro ângulo, eles são ângulos congruentes. Isso quer dizer o quê, professor Carlos? São ângulos que têm a mesma medida. Se um ângulo for 30 graus, o outro também é 30 graus. Se um for 60, o outro também é 60. Então nós temos na figura acima, do lado esquerdo, ângulo vermelho, que vocês podem ver, ó. O ângulo vermelho, que vou transportar aqui para baixo. Esse ângulo vermelho, quando dois ângulos têm a mesma cor, na figura que o professor Emerson está mostrando e eu também estou mostrando para vocês, quer dizer que eles têm a mesma medida, o mesmo valor. Se um tem 60, o outro tem 60. Se um tem 30, o outro tem 30. O ângulo azul também tem a mesma medida que o outro ângulo azul, ó. O ângulo verde também tem a mesma medida que o outro ângulo verde. São ângulos chamados ângulos congruentes. Todos os ângulos opostos pelo vértice são ângulos chamados de ângulos congruentes. Então, o ângulo verde tem o mesmo valor do outro ângulo verde, o ângulo vermelho tem o mesmo valor do outro ângulo vermelho, o ângulo azul tem o mesmo valor do outro ângulo azul, e o ângulo amarelo, eu vou colocar um amarelo assim mais forte, tem o mesmo valor do outro ângulo amarelo. Então, nós temos aqui os ângulos opostos pelo vértice. O vértice é justamente essa parte central que vocês estão vendo aqui, né? Então, quando duas retas se cruzam, na realidade, elas formam quatro ângulos. Quatro ângulos. Esses quatro ângulos são ângulos opostos pelo vértice. Observe aqui. Você tem uma reta. Você tem outra reta. Então, quando essas duas retas se cruzam, na realidade, ela está formando quatro ângulos. Ângulo 1. Ângulo 1 e ângulo 2 têm o mesmo valor, porque são opostos pelo vértice. Eu tenho duas retas se cruzando, formando quatro ângulos. O ângulo 1 e o ângulo 2 são ângulos congruentes, têm a mesma medida. Eles têm
a mesma medida. Tá? O ângulo, vou chamar aqui de 3 e 4, também tem a mesma medida. São ângulos opostos pelo vértice. Vou até colocar uma cor diferente aqui para ficar mais visível. Né? O ângulo 3 e o ângulo 4. Então, vocês estão vendo aí que todo ângulo oposto pelo vértice são ângulos que são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Concluímos assim a nossa aula, esperamos a vocês um bom descanso e até segunda-feira, se Deus assim o permitir.